foguetes da aeronáutica. Vamos fazer mais uma, gente? Diz assim a questão, ó. Certo dia, Isabela e Ana Beatriz saíram para vender pastéis na praia. Elas tinham juntas 460 pastéis. No final do dia, verificou-se que Isabela conseguiu vender 3/5 dos pastéis que levara, né? E Ana Beatriz 5/8 dos pastéis que levara. Perfeito? Tá, duas fraçõezinhas, né, da quantidade de pastéis que elas dividiram entre si. Eram 460 pastéis, dividiram entre si, e aí teve essas relações de frações, né? 3/5 dos pastéis e 5/8 dos pastéis de Ana Beatriz e Isabela, respectivamente. Ao final do dia, o número de pastéis que restou para Ana Beatriz era a metade do número de pastéis que restou para Isabela. Se Ana Beatriz levou X pastéis para vender, então a soma dos algarismos de X é 4 itens, 6, 7, 8 e 9, um deles é o verdadeiro. Vamos verificar? Vamos resolver, gente? Olha só, eu estou chamando a quantidade de pastéis da Isabel de I, tá certo? E os pastéis de Ana Beatriz de A. Perfeito? E aí já nasce a primeira relação entre nós, que é o somatório dos pastéis, né? Os pastéis de Ana Isabela mais os pastéis de Isabela mais os pastéis de Ana Beatriz me leva a quanto? A 460, perfeito? Então I mais A é igual a 460. E estou lembrando por que eu estou fazendo isso, né? Sempre aquela ideia, eu sempre procuro trabalhar as incógnitas com as iniciais das pessoas, tá certo? Só assim eu tenho certeza. Eu sei que I é Isabela, né? Eu sei que A é Ana Beatriz, tá bom? I mais A é 460, nossa primeira equação. Bom, vamos começar o problema. Com Isabela sobraram que quantidade de pastéis? Vamos ver? Bom, Isabela levou uma quantidade I, vendeu 3/5 dessa quantidade I, e vamos ver o que, é que ficou para ela lá. Ah lá, não é isso? Ela levou I, menos o que ela vendeu, é o que restou com ela. Vamos ver? 5I menos 3I sobre 5, né? 5I menos 3I dá 2I sobre 5. Ou seja, 2/5, né, dos pastéis de Isabela sobraram. Perfeito? Vamos ver quantos sobraram com Ana Beatriz? Olha, Ana Beatriz vendeu 5/8. Ela levou A pastéis, menos 5/8 de A. Isso me leva 8 vezes A, 8A, menos 5A sobre 8. Não esquece desse denominador. Não pode desaparecer com ele. Isso não é uma equação, né? Isso é uma sentençazinha, perfeito? Então eu tenho 8A menos 3A. Olha lá, 3/8 de A. Ou seja, sobraram com a Ana Beatriz 3/8 dos pastéis que ela levara. Perfeito? E aí diz o problema seguinte. Com os pastéis restantes, aqui é como os pastéis restantes de Ana Beatriz eram a metade dos restantes de Isabela, podemos escrever. Quer dizer, olha, sobrou para Ana Beatriz 3/8 de A, e isso é igual a quem? O problema nos afirma, né? Nos afirma que isso é igual a quê? A metade dos pastéis de Isabela. Dos restantes de Isabela. Isabela tinha 2i sobre 5, o restante, né? A metade desse restante seria isso sobre 2. Perfeito? E agora vamos brincar aqui com essa proporçãozinha, tá bom? Vamos lá, gente? Olha o que eu fiz aqui. 3A sobre 8, né? 3A está para 8, assim como, ó, 2 vezes Abel está para 10. Né? A gente sabe o quê? Que dividir por 2 é multiplicar por 1/2. Foi isso que eu fiz. Olha lá, 5 vezes 2 deu 10. Perfeito? Simplifiquei o 8 e o 10, ambos por 2. Eu fiquei com 3A está para 4, assim como 2i está para 5. Perfeito? Então, e aí o que eu tenho de verdade aqui? Olha aqui, rapaz, ficou gigantesco aqui. Olha lá, 15A é igual a 8. 4 vezes 2, 8, Isabela. Perfeito? Tá certo? Até aqui nós chegamos. Agora temos uma relaçãozinha interessante para lembrar, né? A primeira relação, I mais A, Isabela mais A, quantidade de pastéis de cada uma delas dava um total de 460. Vamos montar o sisteminha envolvendo essa sentença, essa igualdade e essa igualdade. Perfeito? Vamos a ele? Ah só. Deixa eu só preparar minha paginazinha aqui, né, para a gente chegar na partezinha. O que eu tenho aqui no nosso sistema lá? Não é isso, ó. Pastéis de Isabela mais os pastéis de Ana Beatriz, 460. 15 vezes os pastéis de Ana Beatriz é igual a 8 vezes o pastel de Isabela. E aí montei, né? Descobri o seguinte, ó. Quanto era a quantidade de pastéis da Ana Beatriz, né? A é igual a 8 Isabela sobre 15, perfeito? Substituir, eu já sei então que o A vale 8i sobre 15. Tirei esse A e coloquei no lugar dele, 8i sobre 15 eu tenho I mais 8i sobre 15 é 460. E agora promovi, né, achando o MMC, perfeito? Ó. Que no caso seria 15, 15 vezes I dá 15i, mais 8i é igual a 460 vezes 15. E aqui eu tenho cuidado, gente, vou recordar, já falei isso em outras videoaulas e vou continuar batendo nessa tecla, né?
um tipo de multiplicação desse tipo, eu sempre aguardo, porque eu efetuando essa multiplicação, existe uma probabilidade de que eu erre, perfeito? Então eu deixo indicado essa operação. Sabe por quê? Porque eu vou aguardar que de repente vai pintar uma simplificação. E vocês vão ver que vai acontecer isso. 15L mais 8L, isso dá 23L, é igual a 460 vezes 15. E agora eu posso dividir isso por 23 e isso por 23. O primeiro e o segundo membro, ambos por 23. 23L dividido por 23, isso dá desculpa, que não é Isabela, né? É Isabela. Então, daí, 23i dividido por 23 dá Isabela, e é igual a quanto? 460 vezes 23 dá 20, e 20 vezes 15 me leva a 300. Ou seja, Isabela, na repartição, né, no reparte dos pastéis, Isabela ficou com 300 pastéis. Não é difícil acharmos agora quantos eram os pastéis de Ana Beatriz. Lembrando que o quê? A quantidade de pastéis de Isabela mais a de Ana Beatriz era 460. Se a Isabela levou 300 pastéis, não é difícil descobrirmos que a Ana Beatriz ficou com 160 pastéis, de tal maneira que 160 mais 300 me leve ao total 460. Perfeito? Ana Beatriz, inicialmente, levou para vender 160 pastéis. E o problema nos pergunta justamente qual é a soma dos algarismos da quantidade de pastéis que Ana Beatriz levou para vender. Tá certo? Olha lá, 1 mais 6 mais 0, 1 mais 6 dá 7, mais 0 é igual a 7. A minha resposta B seria, a minha resposta certa seria a letra B. Tá bom, gente? Vamos verificar se isso é a verdade? Eu estou clicando e o negócio não volta. Não deixa voltar para a gente nela. Vamos lá? Vamos ver se é isso. Ah, sim, a página está completa. Lá. Cadê ela aqui? Resposta que eu falei, a resposta certa era aquela aqui, ó. Letra B. Tá claro então, gente? Perfeito? Não é uma questão difícil, né? É uma questão, né? Não vou dizer que seja fácil, né? Mas é uma questão de nível médio e tal, que a gente com calma, com tranquilidade, fazendo o trabalho, né, com carinho, né, respeitando a matemática, sem querer, né, passar por fases e tal, a gente consegue chegar a um bom contendo, né, ao final da questão. E essa coisa que eu sempre coloco para vocês, gente, procura representar pela letra que, né, pelas iniciais das pessoas. Só assim eu tenho certeza. Então eu fiz o problema todo, sabendo que esse I, que durante a aula inteira eu confundi com L, né, que esse I é de Isabela e que esse A é o de Ana Beatriz. E aí eu fui o problema, eu sei onde tem I é Isabela, onde tem A, para evitar aquela confusão de X, Y. Não, peraí, quem é o X? É Isabela ou Ana Beatriz, né? Quem é o Y? E fica sempre essa confusão. Então procura fazer isso aí, fazer com calma, com tranquilidade, como eu já falei para vocês. Procura organizar o melhor possível, né? O seu rascunho, a sua resolução do problema, porque aí a probabilidade de você acertar se torna muito maior. Gente, quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, fazendo essa 23ª questão aplicada pela Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica. Essa questão caiu no ano passado, ano 2011, a última prova da EPICAR. Perfeito, gente? Espero que os amigos tenham entendido. Se o amigo gostou dessa videoaula, clica na mãozinha lá no gostei. Se o amigo vem acompanhando nossas videoaulas e quiser, né, começar a partir de agora a acompanhar, não deixa de se inscrever em nosso canal Matemática, muito fácil, aqui no portal o YouTube. Gente, muito obrigado, fica o conselho para que vocês conheçam minha página, meu site de matemática, e é isso aí, gente, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.